Uma jovem faxineira chega para trabalhar em uma luxuosa mansão, mas congela ao ver algo que a deixa sem ar. Sua foto de infância em uma moldura preta, pendurada em uma das paredes. Quem a colocou ali? Por quê? Esse momento muda tudo e revela segredos sombrios que estavam escondidos por anos. Se inscreva em nosso canal para não perder outras histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O cheiro de cera de chão e móveis encerados misturava-se ao som abafado dos passos de Ana no longo corredor da mansão Monteiro. A iluminação dourada dos lustres reluzia sobre o piso impecável, mas havia algo de inquietante naquela casa. Silêncio demais, como se cada objeto ali observasse. Era seu segundo mês como faxineira. No início, a grandiosidade da mansão a intimidava, mas ela estava acostumada a manter a cabeça baixa, passar despercebida, até hoje. Ao entrar no escritório da família, Ana sentiu um calafrio. A luz natural, filtrada pelas cortinas de veludo, lançava sombras nas paredes revestidas de madeira. No centro, um quadro negro contrastava com a sofisticação do ambiente. Nele, havia rabiscos aparentemente sem sentido, palavras riscadas, anotações aleatórias. Mas o que chamou sua atenção foi a foto presa com um ímã na borda inferior. Ana parou, congelada. Sua respiração acelerou. Ela conhecia aquela foto. Na imagem, uma menina de aproximadamente 6 anos sorria, sentada em um balanço de corda. O vestido azul estava desbotado e seu cabelo, preso em 2 tranças, era idêntico ao penteado que sua mãe fazia quando ela era criança. A criança na foto era ela. Não pode ser, sussurrou, sentindo o chão girar sob seus pés. Com as mãos trêmulas, Ana puxou a foto para mais perto, buscando qualquer pista. No verso, havia uma data escrita com uma caligrafia elegante. 12 de março de 2000. Um ano antes do acidente que tirou seus pais. Você parece assustada, Ana. A voz grave e controlada de Eduardo Monteiro a fez soltar a foto. Ele estava parado à porta, os braços cruzados e um sorriso quase imperceptível nos lábios. Eduardo era a personificação do poder, terno sob medida, olhos frios como aço. Eu só estava limpando. Ana se afastou rapidamente do quadro, tentando esconder o nervosismo. É mesmo? Eduardo deu um passo à frente, os sapatos ecoando no piso. Ele olhou para o quadro negro e em seguida para Ana. Curioso como coisas triviais podem prender a atenção das pessoas. Ana engoliu em seco. Eduardo se aproximou ainda mais, os olhos fixos nela. Espero que você entenda que algumas coisas nesta casa são melhores quando deixadas como estão. O aviso era claro, mas a foto não saía da mente de Ana. Como aquela imagem havia parado ali? Quem a colocou? Por quê? Sim, senhor. Ela balançou a cabeça, tentando conter a avalanche de perguntas que borbulhavam dentro dela. Eduardo permaneceu em silêncio, examinando-a como se pudesse ler seus pensamentos. Ótimo, volte ao trabalho. Ele virou as costas, mas antes de sair, lançou uma última olhada ao quadro negro. Assim que ele saiu, Ana pegou a foto e a guardou no bolso de seu uniforme. Algo lhe dizia que aquilo era mais do que um simples mistério. Enquanto terminava seu turno, o peso da descoberta parecia crescer. Cada passo nos corredores vazios parecia carregado de significados ocultos. No fim do dia, Ana sabia que precisava de respostas e que a mansão Monteiro era muito mais do que um local de trabalho. Mas ela ainda não sabia que, ao buscar o passado, despertaria os segredos mais sombrios daquela casa. A noite chegou, mas o sono parecia impossível. Ana encarava a foto sobre a pequena mesa do apartamento apertado. A mesma pergunta ressoava em sua mente. Como aquela foto da sua infância foi parar na mansão Monteiro? O rosto da menina no balanço era inconfundível. Seu rosto. Ela sabia disso tanto quanto sabia que a data no verso era importante. Mas por quê? Fechando os olhos, tentou puxar algo de sua memória. Algo que pudesse preencher os espaços em branco.
uma imagem surgiu em flashes fragmentados. Ela estava naquele mesmo balanço. Podia sentir o vento no rosto, o som do ranger das cordas e o riso de sua mãe ao fundo. Mas ao lado da imagem doce veio outra memória. O som de pneus cantando, vidro quebrando e depois o vazio. Ana abriu os olhos de repente, com o coração acelerado. Por que essas lembranças estavam voltando agora? A última vez que pensou em seus pais foi quando saiu do orfanato, decidida a deixar o passado para trás. Mas algo naquela mansão havia despertado uma parte de sua história que ela não podia ignorar. Na manhã seguinte, Ana chegou cedo à mansão. O ar fresco trazia uma falsa tranquilidade que contrastava com o turbilhão dentro dela. Enquanto limpava o grande salão, seus olhos procuravam por algo, qualquer coisa que pudesse conectá-la à foto. Mas nada parecia fora do lugar, até Lucas aparecer. "Você está bem?" ele perguntou, cruzando os braços. Ana hesitou. A preocupação genuína no tom dele a fez considerar. "Estou sim, só cansada." Lucas levantou uma sobrancelha, claramente não convencido. "Vi você ontem perto do escritório, parecia diferente." Estava só concentrada no trabalho. Ana tentou desviar o assunto. Lucas deu de ombros, mas aproximou-se um pouco mais. "Seja lá o que você encontrou, tome cuidado. Eduardo não gosta de curiosidade." A menção de Eduardo fez Ana estremecer. "Eu não estou metida em nada." Lucas recuou, mas lançou um último olhar significativo. "Espero que não. Ele é mais perigoso do que parece." As palavras dele ecoaram na mente de Ana durante o dia. Mais tarde, enquanto limpava o andar superior, notou uma porta no final do corredor. Era uma ala raramente usada e, ao passar os dedos sobre a fechadura, sentiu o leve cheiro de cera fresca. Alguém havia estado ali recentemente. Ana tentou abrir a porta, mas estava trancada. Antes que pudesse investigar mais, ouviu passos ecoando no corredor. Eduardo surgiu, seu olhar frio fixando-se nela. "Perdida, Ana?" ele perguntou, um sorriso discreto brincando em seus lábios. "Só procurando onde começar", respondeu ela, forçando um tom casual. Eduardo manteve o olhar fixo por um instante antes de responder. "Certifique-se de fazer apenas o que é pedido. Essa casa tem regras, não as quebre." O aviso foi claro, mas não suficiente para deter Ana. Algo atrás daquela porta estava conectado à foto e ao passado que ela tentava desvendar. O terceiro andar da mansão tinha uma atmosfera distinta. Diferente do luxo polido das áreas principais, essa parte parecia esquecida pelo tempo. Paredes com papel de parede desbotado e portas de madeira antiga chiavam ao menor movimento, criando um cenário inquietante. Era uma área que raramente precisava ser limpa, ou pelo menos assim acreditava Ana, até receber a ordem de inspecionar cada canto do andar. "Certifique-se de que tudo esteja em ordem. Não queremos surpresas caso recebamos visitas importantes", dissera a governanta num tom desdenhoso. Sozinha no corredor, Ana abriu uma porta rangente. O quarto estava repleto de móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, como se esperassem pacientemente para voltar à vida. Enquanto trabalhava, tirando o pó e verificando gavetas, um pequeno baú de madeira sob uma mesa lateral chamou sua atenção. Com o coração batendo mais rápido, Ana abriu o baú. Dentro, encontrou cartas amareladas pelo tempo e um diário de couro com uma trava enferrujada já quebrada. Sentou-se no chão, folheando as páginas com cuidado. As primeiras anotações pareciam inofensivas, descrevendo festas e reuniões sociais, mas logo o tom mudou. "Há algo que não posso ignorar. Se isso for descoberto, as consequências serão terríveis para todos nós. Eles insistem em manter Stella longe da vista. Dizem que é para protegê-la, mas sei que há mais por trás disso. Não sei por quanto tempo posso ficar calado. O preço do silêncio está se tornando insuportável." O nome Stella surgiu repetidamente, carregado de urgência e medo. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Seria essa a mesma Stella mencionada por Lucas?
De repente, passos ecoaram no corredor. Ana fechou o diário rapidamente e o escondeu sob seu uniforme. A porta rangeu ao abrir, revelando Eduardo Monteiro. "Interessante encontrar você aqui", disse ele, a voz baixa e controlada. Ana se levantou de imediato, tentando parecer ocupada. "Só estou limpando, senhor." Eduardo entrou no quarto, o olhar examinando cada canto antes de pousar nela. Ele parecia pesar cada movimento, cada palavra. "Este andar raramente é usado", ele comentou com um sorriso que não alcançava os olhos. "O que exatamente você esperava encontrar aqui?" "Nada, senhor", respondeu Ana, sentindo o suor escorrer pela nuca. Antes que Eduardo pudesse dizer mais, um som metálico ecoou no corredor, como uma porta sendo destrancada. Eduardo ficou imóvel, os olhos endurecendo. "Espere aqui", ordenou ele, saindo rapidamente do quarto. Ana aproveitou a oportunidade para recolocar o diário no baú e esconder qualquer evidência de sua curiosidade. Seu coração martelava. Não estava sozinha em descobrir os segredos daquela casa. Alguém mais estava envolvido. Quando Eduardo retornou minutos depois, sua expressão era sombria. Ele não disse uma palavra, mas o olhar que lançou para Ana a fez estremecer. "Certifique-se de terminar seu trabalho e descer", disse ele com firmeza antes de sair. Sozinha novamente, Ana sabia que algo havia mudado. Eduardo estava escondendo mais do que ela imaginava. E agora, o mistério de Estela parecia ainda mais crucial para desvendar. A tensão na mansão Monteiro era palpável. Ana sentia que cada movimento seu era observado. Eduardo parecia surgir nos momentos mais inesperados, como uma sombra constante que ela não podia evitar. Apesar disso, ela não estava disposta a recuar. Enquanto seguia com suas tarefas, Ana começou a prestar atenção nas conversas ao seu redor. Os outros funcionários falavam baixo, sussurrando coisas que, à primeira vista, pareciam irrelevantes. Mas com o tempo, ela percebeu que os rumores sobre Eduardo formavam um padrão. "Ele sempre foi assim", disse uma das cozinheiras em tom baixo, enquanto Ana limpava a bancada da cozinha. "Controlador, sempre tem algo a esconder." "E a história com a irmã dele?", questionou outra mulher. "Shh, isso é coisa que a gente não fala." Ana prendeu a respiração. A conversa continuou, mas os detalhes eram escassos. Ainda assim, a menção a uma irmã adicionava uma nova camada ao mistério. Naquela tarde, enquanto organizava os armários de uma sala de estar pouco usada, Ana teve um encontro inesperado com Eduardo. Ele entrou no cômodo sem aviso, o que fez o coração dela saltar. "Você está muito ocupada ultimamente, Ana", ele disse, fechando a porta atrás de si. Ana ergueu os olhos, tentando manter a calma. "Apenas fazendo o meu trabalho, senhor." "É mesmo?" Eduardo inclinou a cabeça, um sorriso frio brincando em seus lábios. "Tenho notado que você parece curiosa. Não gosto de curiosidade." Ela engoliu em seco, mas decidiu não recuar. "Curiosidade não é um crime, senhor, mas segredos podem ser." Eduardo ficou em silêncio por um momento, avaliando-a. Ele se aproximou lentamente, os passos ecoando no chão de mármore. "Você é mais ousada do que eu imaginava." Ana tentou manter o olhar firme, mas as palavras de Eduardo a atingiram como um golpe. Ele sabia que ela estava procurando algo, e isso a colocava em risco. "Se tem algo que você quer saber, Ana, pergunte agora", ele disse, parando a poucos passos de distância. A oportunidade a pegou de surpresa, mas ela não hesitou. "Quem é Estela?" Por um breve instante, a expressão de Eduardo mudou. Sua postura rígida fraquejou, mas logo ele recuperou a compostura. "Estela não é da sua conta", ele respondeu com a voz cortante. "Então ela existe", Ana retrucou, dando um passo à frente. "Cuidado, Ana." Eduardo inclinou-se levemente, o rosto próximo ao dela. "Estela é um nome que você deveria esquecer, e se você continuar fazendo perguntas, terá problemas muito maiores do que pode lhe dar." Sem esperar resposta, ele saiu, deixando Ana sozinha no cômodo.
Seu coração martelava no peito, mas ela não podia ignorar a confirmação. Stella era real e Eduardo estava escondendo algo sobre ela. Naquela noite, Ana contou a Lucas sobre o confronto com Eduardo. Eles se encontraram discretamente na garagem, onde Lucas, aparentemente revisando relatórios de segurança, podia falar com ela sem chamar a atenção. Ele está nervoso. Quando mencionei Stella, ele ficou diferente, disse Ana. Isso é significativo, Lucas respondeu, cruzando os braços. Stella deve ser importante, talvez mais do que imaginamos. Preciso saber mais sobre ela, disse Ana, decidida. Deixe isso comigo, Lucas ofereceu. Tenho acesso aos registros de segurança e outros documentos da casa. Se há algo sobre Stella que Eduardo está escondendo, vou encontrar. Ana olhou para ele com gratidão. Obrigada, Lucas. Não sei se conseguiria fazer isso sozinha. Lucas deu um leve sorriso. Ainda não sabemos no que estamos nos metendo, mas vou ajudar. Só não faça nada imprudente até lá, ok? Ana assentiu, mas ambos sabiam que a curiosidade dela já estava fora de controle. No dia seguinte, enquanto Ana continuava seu trabalho, a presença de Eduardo parecia mais opressiva do que nunca. Ele estava em todos os lugares. No corredor enquanto ela passava, no salão enquanto ela limpava, até mesmo na cozinha, observando-a com olhos que pareciam perfurar sua alma. A pressão começou a afetá-la. Cada momento sozinha parecia uma oportunidade para Eduardo aparecer de repente, mas ao mesmo tempo a inquietação de Ana só crescia. Naquela tarde, enquanto limpava o escritório, ela notou algo que não vira antes. Uma foto emoldurada na prateleira mais alta de uma estante. Era um retrato de Eduardo, ainda jovem, ao lado de uma mulher que parecia vagamente familiar. Stella? Ana sussurrou para si mesma, inclinando-se para pegar a moldura. Antes que pudesse examiná-la com mais cuidado, ouviu passos no corredor. Eduardo estava vindo. Com pressa, Ana recolocou a foto no lugar e se virou para sair do cômodo. Eduardo entrou um segundo depois, olhando diretamente para ela. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz carregada de suspeita. "Terminando o trabalho, senhor," Ana respondeu, tentando soar casual. Eduardo ficou parado na porta, bloqueando a saída. Ele parecia medir suas palavras antes de falar. "Há lugares nesta casa onde você não deve estar. Considere isso um aviso." Sem outra palavra, ele se afastou, deixando Ana com a sensação de que o tempo estava se esgotando. Mais tarde naquela noite, Lucas procurou Ana em seu apartamento. Ele parecia tenso, com um semblante carregado de preocupação. "Encontrei algo," ele disse, entregando a ela um envelope. Dentro, havia uma cópia de um documento médico. O nome no cabeçalho era Stella Monteiro. "Aparentemente, Stella foi internada em uma clínica psiquiátrica há anos," explicou Lucas. "Mas não há registros de alta. É como se ela tivesse desaparecido de lá." Ana sentiu uma onda de emoções, raiva, tristeza e uma nova determinação. Ela ainda pode estar viva. "Ou Eduardo não quer que ninguém saiba o que aconteceu com ela," Lucas acrescentou. Os dois trocaram um olhar de compreensão. Stella era a chave para os segredos de Eduardo. E agora, mais do que nunca, Ana estava disposta a descobrir toda a verdade. O pequeno quarto de Ana parecia menor naquela noite, como se as paredes se fechassem à medida que ela folheava as páginas do diário que encontrara no baú. A luz amarelada da lâmpada iluminava as palavras manuscritas, algumas tão desbotadas que ela precisava aproximar o rosto para decifrá-las. Quanto mais lia, mais sentia que estava entrando em um redemoinho de segredos que girava em torno da família Monteiro e de si mesma. 15 de fevereiro de 2000. Eduardo parece mais nervoso a cada dia. Ele não admite, mas o peso do que aconteceu com Stella está cobrando seu preço. Ele sempre foi bom em esconder as coisas, mas desta vez não sei se conseguirá manter o controle. 22 de fevereiro de 2000. A casa está cheia de tensão. Stella desapareceu e Eduardo diz que foi para o bem dela.
Mas todos nós sabemos que isso não é verdade. O acidente foi terrível, mas o que veio depois foi pior. Há muito mais nessa história que ele não conta. Ana parou, sentindo o coração disparar. Acidente. Aquela palavra parecia saltar da página. Ela continuou. 12 de março de 2000. Hoje foi o dia mais difícil de todos. O acidente foi devastador. Não consigo tirar da cabeça. Eduardo diz que foi um erro, um momento de fraqueza, mas não foi. Eu vi o que ele fez. As mãos de Ana tremiam enquanto segurava o diário. A data mencionada era a mesma escrita no verso da foto que encontrara, o dia em que sua vida havia mudado para sempre. O que Eduardo havia feito? Na manhã seguinte, Ana tentou manter a calma enquanto realizava suas tarefas, mas a tensão a consumia. Cada vez que passava por Eduardo, sentia como se ele pudesse ouvir seus pensamentos. À tarde, na cozinha dos empregados, ela encontrou Lucas folheando documentos e viu ali uma chance de compartilhar o que descobrira. Lucas, preciso falar com você, disse ela, sentando-se ao lado dele. Lucas levantou os olhos, alertado pelo tom da voz dela. O que aconteceu? Ana tirou o diário de sua mochila e o colocou na frente dele. Isso. Ele folheou as páginas, a expressão endurecendo a cada linha que lia. Isso é perigoso, Ana, muito perigoso. Eu sei, mas preciso entender. Esse acidente, o que Eduardo fez, como isso pode estar ligado à minha família? Eu sinto que tem algo aqui. Lucas suspirou, fechando o diário. Você acha que Eduardo teve algo a ver com o acidente que matou seus pais? Eu não sei, respondeu Ana, a voz falhando, mas preciso saber. Lucas hesitou antes de falar, os olhos escurecendo com um misto de frustração e medo. Você sabe que se ele descobrir que você tem isso, ele vai atrás de você, não sabe? Por isso preciso ser mais rápida que ele, disse Ana com firmeza. Lucas olhou para ela por um longo momento antes de responder. Eu vou ajudar você, mas você precisa entender. Não estou fazendo isso só por você. Eduardo me tirou tudo uma vez. Ele destruiu minha família. Eu não posso deixar que ele continue fazendo isso com outras pessoas. Ana ficou surpresa com a confissão. Por que você nunca me disse isso? Porque ninguém se importa. Eduardo é intocável. Pessoas como eu só podem fazer o que ele quer, ou desaparecer. Disse Lucas, a voz amarga. Mas você é diferente, Ana. Você tem uma chance de expor ele. A sinceridade de Lucas a deixou sem palavras. Pela primeira vez, ela sentiu que havia alguém com quem podia contar. Mais tarde, naquele dia, enquanto limpava o terceiro andar, Ana ouviu vozes vindas de um cômodo próximo. Aproximou-se com cuidado e escutou pela porta. Estela sempre foi um problema, disse Eduardo, sua voz baixa, mas carregada de irritação. E se ela reaparecer? Perguntou uma voz grave. Ela não vai. E mesmo que apareça, não há nada que ela possa fazer agora. O passado está enterrado. O coração de Ana acelerou. Estela estava viva. Eduardo sabia onde ela estava. Ela se afastou da porta quando ouviu os passos dos homens se aproximando, escondendo-se em um armário próximo até que eles passassem. Mais tarde, encontrou um envelope que haviam deixado para trás. Dentro, havia documentos relacionados a transferências financeiras para uma clínica psiquiátrica. O nome Estela Monteiro estava em destaque. De volta ao apartamento, Ana mostrou os documentos para Lucas. Isso confirma que Estela está viva, disse ele, examinando os papéis. Mas ainda não explica o que aconteceu no dia do acidente, respondeu Ana. Lucas fechou os olhos por um momento antes de dizer. Eduardo destruiu minha família por muito menos. Se ele teve algo a ver com o que aconteceu com a sua, ele não vai parar até que todos os rastros sejam apagados. Ana olhou para ele, sentindo a determinação crescer dentro de si. Então vamos descobrir a verdade, juntos. Os dias seguintes na mansão Monteiro foram marcados por uma tensão crescente. Ana sentia os olhos de Eduardo sobre ela, mesmo quando ele não estava por perto, como uma sombra sempre presente. Certa manhã, enquanto limpava o corredor principal,
Eduardo apareceu sem fazer barulho, encostando-se à parede com os braços cruzados. Ele esperou que ela notasse sua presença antes de falar. Está muito dedicada ao trabalho ultimamente, Ana. Ana parou, engolindo o susto, mas manteve a calma. Só fazendo meu trabalho, senhor. Ele inclinou a cabeça, analisando cada detalhe de sua expressão. É bom saber. Só espero que esteja focada no trabalho certo. Algumas coisas são melhores quando deixadas como estão. O tom calmo de suas palavras era carregado de aviso. Eduardo sabia. Talvez não tudo, mas o suficiente para desconfiar. Mais tarde, Ana encontrou Lucas no Jardim dos Fundos. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou preocupado. Eduardo me confrontou, respondeu Ana, ainda tentando se acalmar. Ele sabe que estou chegando perto de algo. Lucas suspirou, puxando-a para um canto mais reservado. Isso é um aviso. Ele está atento, Ana, e ele não hesitará em agir se sentir que você é uma ameaça. Eu sei, disse ela firme, mas não vou desistir. Você está brincando com fogo, alertou Lucas. Eduardo não é só rico, ele é poderoso e perigoso. Então por que você está me ajudando? Ana perguntou desafiadora. Lucas hesitou antes de responder. Porque alguém precisa. Nos dias seguintes, Eduardo intensificou suas ações. Parecia sempre estar onde Ana ia, e sua presença era opressiva. Uma manhã, Ana encontrou um bilhete dobrado entre os papéis que recolhia no saguão. Pare agora antes que seja tarde. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia assinatura, mas sabia exatamente quem o havia deixado. Naquela noite, Lucas apareceu em seu apartamento. Ele trazia um envelope com documentos que investigara nos últimos dias. Encontrei algo, disse ele, colocando o envelope sobre a mesa. Ana abriu, revelando registros de transações financeiras suspeitas realizadas por Eduardo logo após o acidente que tirou a vida de seus pais. Ele tentou comprar o silêncio de alguém, disse Ana, a raiva crescendo dentro dela, e apagou qualquer rastro que pudesse ligá-lo ao que aconteceu. Seja como for, ele fará tudo para impedir que isso venha à tona, alertou Lucas. Eu sei, disse Ana, respirando fundo, mas isso só confirma que estou no caminho certo. No dia seguinte, Eduardo elevou o tom de suas ameaças. Enquanto Ana limpava o escritório, ele entrou, fechando a porta atrás de si. Você é persistente, Ana, disse ele, andando até sua mesa. Deixe-me dar um conselho, pare. Agora Ana encontrou coragem para encará-lo. Se não estou fazendo nada de errado, por que você parece tão preocupado? Eduardo sorriu, mas o gesto era vazio. Porque eu sei onde isso vai acabar. E acredite, você não quer chegar lá. Ele saiu logo depois, deixando Ana com um nó na garganta e a certeza de que o jogo estava ficando mais perigoso. Mais tarde, no jardim, Lucas sentou-se ao lado de Ana. Ele está jogando pesado, não é? Sim, admitiu Ana. Mas isso só me dá mais certeza de que estou no caminho certo. Você é corajosa, disse Lucas, balançando a cabeça. Mas precisamos ser espertos. Vou descobrir mais sobre Estela. Se ela ainda estiver viva, isso pode ser a chave para derrubar Eduardo. Ana assentiu. Obrigada, Lucas. Só tome cuidado, disse ele, levantando-se para sair. Enquanto Ana o observava partir, sabia que o caminho à frente seria ainda mais perigoso. Mas pela primeira vez, sentiu que não estava completamente sozinha. A manhã começou como qualquer outra na mansão Monteiro, mas Ana sentia que algo estava diferente. Enquanto organizava uma estante no corredor principal, um leve brilho prateado chamou sua atenção. Um quadro empoeirado, quase escondido por trás de outros objetos decorativos, parecia ter sido negligenciado por anos. Com cuidado, Ana retirou o quadro e limpou a poeira com um pano. O que ela viu fez suas pernas fraquejarem. Era uma foto antiga de uma mulher com os traços idênticos aos de sua mãe. O cabelo escuro, o sorriso doce, os olhos expressivos, tudo parecia gritar por reconhecimento. Ana sentiu um nó na garganta enquanto observava a assinatura no canto inferior. Estela Monteiro,
1998. O nome a atingiu como um soco. A mulher na foto era Stella, mas parecia exatamente com sua mãe. Isso não é possível, sussurrou, apertando a moldura com força. O passado, que ela havia lutado tanto para esquecer, parecia estar emergindo com uma força irresistível. Se Stella e sua mãe eram a mesma pessoa, ou ao menos relacionadas, isso significava que Eduardo tinha ainda mais a esconder do que ela imaginava. Durante seu intervalo, Ana correu para o Jardim dos Fundos, onde sabia que Lucas estaria. Ele estava revisando relatórios de segurança, mas largou tudo assim que viu o estado de Ana. "Você está bem?" Ele perguntou com preocupação. Ana ergueu o quadro, ainda com a moldura em mãos. "Eu encontrei isso." Lucas pegou o quadro, analisando-o com atenção. "Isso é... Stella?" "Sim, mas ela é idêntica à minha mãe. Eu não sei o que pensar." Lucas ficou em silêncio por um momento antes de falar. "Se isso é verdade, significa que há uma conexão direta entre você e a família Monteiro." "Mas como? E por quê?" Ana perguntou frustrada. "Tudo o que sei é que minha mãe morreu no acidente, e agora isso aparece." "Vamos descobrir", disse Lucas. "Se Stella está viva, isso pode ser a chave para tudo." Naquela noite, Lucas apareceu no apartamento de Ana com um envelope debaixo do braço. Ele parecia cansado, mas havia uma determinação em seus olhos. "Eu consegui acessar alguns arquivos antigos", disse ele, entregando o envelope a Ana. Ela abriu e encontrou documentos com o nome de Stella Monteiro. Um deles era um registro de internação em uma clínica psiquiátrica datado de 2001. Outro era uma nota de transferência de dinheiro para a mesma instituição, assinada por Eduardo Monteiro. "Ela foi internada 1 ano depois do acidente", explicou Lucas. "Eduardo a mandou para essa clínica, mas não há registros dela saindo de lá." Ana sentiu uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque isso significava que Stella poderia estar viva. Raiva porque Eduardo havia escondido isso por todos esses anos. Por que ele faria isso com ela? Ana perguntou, os olhos cheios de lágrimas. "Talvez para silenciá-la", disse Lucas, "ou talvez ela soubesse demais." Ana olhou para os documentos novamente, suas mãos tremendo. "Se ela ainda estiver lá, eu preciso encontrá-la." Nos dias seguintes, Ana começou a notar padrões no comportamento de Eduardo. Ele passava horas no escritório, trancado, fazendo ligações. Parecia mais tenso do que nunca, como se sentisse que algo estava escapando de seu controle. Enquanto isso, Lucas continuava a procurar mais informações sobre a clínica. Ele descobriu que a instituição ficava em uma cidade pequena, afastada o suficiente para dificultar visitas inesperadas. "Se ela está lá, Eduardo fez questão de escondê-la bem", disse Lucas durante uma conversa no jardim. "Então precisamos ir até lá", respondeu Ana, determinada. Lucas hesitou. "É arriscado, Ana. Se Eduardo descobrir, ele vai fazer de tudo para nos parar." "Eu não me importo", disse Ana com firmeza. "Eu preciso saber a verdade. Se Stella é minha mãe, ou se está conectada de alguma forma ao acidente, isso pode mudar tudo." Lucas suspirou, mas assentiu. "Tudo bem, mas precisamos ser cuidadosos. Não podemos alertar Eduardo." Naquela tarde, enquanto limpava o salão principal, Ana encontrou Eduardo falando ao telefone, a voz baixa, mas carregada de tensão. "Certifique-se de que ninguém possa acessá-la", disse ele. "Ela precisa ficar onde está. É a única maneira de manter isso sob controle." Ana congelou ao ouvir as palavras. Ele estava falando sobre Stella. Eduardo notou sua presença e interrompeu a ligação abruptamente. "O que você está fazendo aqui?", perguntou ele com os olhos estreitados. "Só limpando, senhor", respondeu Ana, tentando manter a calma. Eduardo se aproximou, examinando-a com suspeita. "Espero que esteja focada em seu trabalho, Ana. Não quero distrações." "Estou sim, senhor", disse ela, recuando lentamente. Mas enquanto deixava o salão, Ana sabia que Eduardo estava se sentindo cada vez mais pressionado.
E isso significava que ela estava chegando perto da verdade. Naquela noite, Ana e Lucas começaram a planejar como acessar a clínica sem levantar suspeitas. Lucas sugeriu que ele fosse sozinho, mas Ana recusou. "Eu preciso ver isso com meus próprios olhos", insistiu ela. "Tudo bem", disse Lucas, "mas precisamos ser rápidos. Se Eduardo descobrir, não teremos outra chance." Enquanto os dois trabalhavam juntos, a amizade entre eles continuava a crescer. Lucas não apenas se tornara um aliado, mas também alguém em quem Ana podia confiar completamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha uma chance real de descobrir a verdade e de finalmente confrontar Eduardo com tudo o que sabia. Mas a jornada para encontrar Stella estava apenas começando. A ala trancada no terceiro andar da mansão continuava a chamar Ana como um ímã irresistível. Desde o dia em que descobrira a porta lacrada e o cheiro de cera fresca, ela sabia que algo importante estava escondido ali. Era tarde da noite e a mansão estava silenciosa. Eduardo havia saído para um jantar de negócios, deixando a atmosfera mais leve. Aproveitando a oportunidade, Ana decidiu agir. Com a ajuda de Lucas, que distraiu os seguranças, ela subiu discretamente ao terceiro andar. Em sua mochila, levava uma lanterna e ferramentas que Lucas conseguira para abrir a porta. "Você tem certeza disso?", sussurrou ele. "Tenho", respondeu Ana sem hesitar. Lucas ficou de vigia enquanto Ana trabalhava na fechadura. Após alguns minutos de tensão, um clique baixo indicou que a porta estava aberta. Eles trocaram um olhar rápido antes de Lucas murmurar: "Seja rápida." O corredor, além da porta, era diferente do resto da mansão. Paredes descascadas, cheiro de umidade e um silêncio perturbador. Ana avançou devagar, iluminando o caminho com a lanterna. Quartos abandonados com móveis cobertos por lençóis e portas trancadas criavam uma atmosfera opressiva. No final do corredor, encontrou uma porta com dobradiças enferrujadas. Ao girar a maçaneta, descobriu um pequeno quarto com prateleiras repletas de caixas de papelão e pastas organizadas. Seu coração disparou. Era um arquivo particular da família Monteiro. Examinando rapidamente os documentos, encontrou registros de transações financeiras e notas legais. Então, uma pasta chamou sua atenção: Adoção Confidencial. Ao abri-la, viu nomes e detalhes sobre crianças adotadas nos anos 90 e início dos anos 2000. Entre as páginas, seu nome apareceu: Ana Maria Alves, nascida em 1995, adotada por Francisco Alves e Maria Alves em 2000. Ana congelou. As palavras pareciam perder o sentido. Virando a página, encontrou outra anotação: Adoção intermediada por Stella Monteiro. Caso concluído com sucesso em 15 de março de 2000. Sua mente girava. Stella, a mulher idêntica à sua mãe, estava envolvida em sua adoção. O que isso significava? Eduardo sabia quem ela era o tempo todo? Enquanto tentava processar a descoberta, passos ecoaram no corredor. Ana apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma estante. Eduardo entrou no quarto com um de seus capangas. "Eu disse que ninguém deveria entrar aqui", murmurou ele, irritado. "O que quer que façamos, senhor?", perguntou o homem. "Revistem tudo. Se alguém esteve aqui, eu quero saber." Ana prendeu a respiração enquanto os homens mexiam nas caixas ao seu redor. Por um instante, Eduardo ficou parado no centro do quarto, examinando as prateleiras. "Stella", ele murmurou para si mesmo. "Você nunca desaparece, não é?" Finalmente, Eduardo saiu, deixando o capanga para reforçar a segurança do andar. Ana esperou até que o silêncio voltasse antes de escapar pelo corredor. Lucas a encontrou na escada, visivelmente tenso. "O que aconteceu?", perguntou ele, ajudando-a a descer apressadamente. "Eduardo, ele sabe que alguém está mexendo nos segredos dele", respondeu Ana ofegante. De volta ao apartamento, Ana desabou no sofá, espalhando os documentos na mesa. "Eu sou adotada", disse ela, a voz trêmula.
E Estela estava envolvida nisso. Eduardo sabia quem eu era o tempo todo. Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Você acha que ele está ligado ao acidente? Ana olhou para ele, os olhos cheios de determinação. Eu não acho. Tenho certeza. Os dias na mansão continuavam tensos, mas agora Ana sentia que tinha um propósito maior. Cada tarefa era feita com pressa e distração, sua mente concentrada nas peças do quebra-cabeça que finalmente começavam a se encaixar. Estela era a chave, e encontrar sua conexão com Eduardo significava expor toda a verdade. Lucas apareceu em seu apartamento naquela noite com novidades que mudariam o curso de tudo. Ele segurava um tablet com a tela acesa, mostrando um conjunto de registros. Consegui acessar alguns arquivos médicos antigos, começou ele, parecendo exausto, mas triunfante. Eduardo visitava uma clínica psiquiátrica chamada Clínica Essencial, regularmente entre 2001 e 2005. É a mesma clínica para onde Estela foi enviada. Ana sentiu o coração acelerar. Ele estava visitando ela? É o que parece, respondeu Lucas, deslizando para mostrar mais informações. As visitas pararam abruptamente, sem explicação, mas os registros mostram que Estela não recebeu alta. Então ela ainda pode estar lá, disse Ana, tentando absorver a informação. Lucas balançou a cabeça. Se Eduardo quis escondê-la, essa clínica é o lugar perfeito. Ela é isolada e tem histórico de aceitar doações de pessoas ricas em troca de favores. Ana sentiu um misto de esperança e raiva. Estela estava viva, mas Eduardo a havia mantido escondida por todos esses anos. Eu vou até lá, disse Ana, a determinação em sua voz cortando o ar. É arriscado demais, respondeu Lucas cruzando os braços. Não posso esperar mais, Lucas, insistiu Ana. Se ela está lá, preciso vê-la com meus próprios olhos. Preciso saber se ela é minha mãe. Lucas suspirou, mas cedeu. Tudo bem, mas eu vou com você. Não podemos nos infiltrar sem um plano. Os dois passaram a noite elaborando uma estratégia. Lucas sugeriu que Ana se passasse por uma parente distante, usando os documentos encontrados na mansão como prova de sua conexão com Estela. Ele a ajudaria a entrar disfarçado como motorista, pronto para intervir se algo desse errado. Temos que ser rápidos, disse Lucas. Se Eduardo descobrir, ele vai agir antes de conseguirmos qualquer resposta. Ele não vai descobrir, garantiu Ana. Mas nenhum dos dois sabia que Eduardo já estava um passo à frente. Na manhã seguinte, Eduardo observava as câmeras de segurança da mansão em sua sala particular. Ele assistia às gravações repetidamente, analisando os movimentos de Ana e Lucas. Ela está mexendo onde não deve, disse ele para um dos capangas. E Lucas, traidor inútil. Eduardo fechou o laptop com força, os dentes cerrados. Ele sabia que precisava agir rapidamente para neutralizar a ameaça que Ana representava. Descubra o que eles estão planejando, ordenou ao capanga, e garanta que isso não vá adiante. Ana e Lucas partiram cedo no dia seguinte, dirigindo até a cidade onde ficava a Clínica Essencial. O lugar era ainda mais isolado do que imaginavam, escondido entre colinas densamente arborizadas e cercado por portões altos. É isso, disse Lucas, estacionando o carro a uma distância segura. Ana olhou para a clínica, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Estou pronta. Lucas a ajudou a ajustar o disfarce, roupas formais, cabelo preso e uma pasta contendo os documentos de Estela. Ele a lembrou do plano. Você é uma sobrinha distante que acabou de descobrir sobre Estela, explicou ele. Seja convincente, não hesite. Se algo der errado, eu estarei aqui. Ana assentiu, respirando fundo antes de sair do carro. O interior da clínica era austero, com paredes brancas e um cheiro forte de desinfetante. A recepcionista olhou para Ana com curiosidade enquanto ela se aproximava. Posso ajudá-la? Perguntou a mulher com um sorriso educado. Meu nome é Ana Alves, começou ela, segurando a pasta com firmeza. Estou aqui para visitar minha tia.
Estela Monteiro. A recepcionista franziu a testa. Não recebemos visitas para Estela há anos. Eu sei, disse Ana, tentando parecer convincente. Nossa família acabou de descobrir sobre ela. Precisamos saber como ela está. A mulher hesitou, mas depois de um telefonema rápido, deu um leve aceno. Espere aqui, vou buscar alguém que possa ajudá-la. Enquanto esperava, Ana sentiu cada segundo se arrastar como uma eternidade. Finalmente, um homem de jaleco branco apareceu. Ele se apresentou como doutor Moreno, o responsável pelos cuidados de Estela. Você disse que é sobrinha de Estela? Perguntou ele, apertando os olhos com desconfiança. Sim, respondeu Ana, tentando manter a calma. Fiquei surpresa ao saber que ela estava aqui. Precisamos saber sobre sua condição. Estela está estável, disse o médico com hesitação. Mas não creio que ela esteja em condições de receber visitas. Por favor, doutor, implorou Ana. Eu só preciso vê-la, nem que seja por alguns minutos. Isso é muito importante para mim. O médico ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Muito bem, mas por favor, entenda que ela não é a mesma pessoa que você pode lembrar. Dr. Moreno levou Ana por um longo corredor até uma sala pequena e fria. Ele a deixou ali, dizendo que traria Estela em breve. Quando a porta finalmente se abriu, Ana prendeu a respiração. Uma mulher entrou, acompanhada por uma enfermeira. Seu cabelo estava grisalho, os ombros levemente curvados, mas o rosto era idêntico ao da foto que Ana encontrara. Estela, sussurrou Ana, sentindo as lágrimas encherem seus olhos. A mulher olhou para ela, confusa. Quem é você? Sou Ana, disse ela, a voz falhando. Eu acho que você pode ser minha mãe. Estela franziu a testa, tentando processar as palavras. Minha filha? Não, isso não é possível. Por favor, só me diga o que aconteceu, implorou Ana. Mas antes que Estela pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. 2 seguranças entraram, seguidos por Eduardo. Eu disse que ela não devia ser incomodada, rosnou Eduardo com os olhos brilhando de raiva. Você sabia o tempo todo, acusou Ana, levantando-se. Eduardo ignorou a acusação e virou-se para os seguranças. Levem-na embora. Agora, enquanto era arrastada para fora, Ana gritou para Estela. Eu vou voltar. Eu prometo que vou descobrir a verdade. De volta ao carro, Lucas a ajudou a recuperar o fôlego. O que aconteceu? Perguntou ele. Ela está viva, disse Ana, os olhos cheios de lágrimas. E Eduardo está escondendo algo terrível. Lucas apertou o volante, os nós dos dedos brancos. Então precisamos agir rápido. Ele sabe que estamos chegando perto. E não vamos parar, disse Ana com determinação renovada. Mas ambos sabiam que Eduardo não recuaria tão facilmente e que o perigo só estava começando. A viagem de volta da clínica foi silenciosa, mas o ar estava carregado. Ana e Lucas mal trocaram palavras, absorvendo o impacto do encontro com Estela e a fúria de Eduardo. Ela não conseguia esquecer o rosto de Estela, o olhar perdido, mas com um vislumbre de reconhecimento que Ana não podia ignorar. Ele sabia que eu estava lá, disse Ana finalmente, quebrando o silêncio. Claro que sabia, respondeu Lucas, apertando o volante. Eduardo controla tudo, ele tem olhos em todos os lugares. Então ele vai agir, concluiu Ana, o tom de voz firme. E nós precisamos estar prontos. Nas horas seguintes, Ana e Lucas revisaram todos os documentos que haviam coletado. A foto de Estela, os registros da adoção de Ana e os arquivos financeiros indicavam um esquema maior do que eles imaginavam. Eduardo não estava apenas escondendo Estela, ele havia manipulado vidas inteiras para encobrir algo. Se conseguirmos mais provas, podemos expor Eduardo, disse Lucas. Mas onde? Perguntou Ana. Na mansão, respondeu Lucas. Há mais segredos escondidos lá, tenho certeza. Mas precisamos ser cuidadosos. Eduardo não vai ficar parado. No dia seguinte, Ana sentiu o impacto das palavras de Lucas. Ela notou um carro estacionado do outro lado da rua que parecia estar lá há horas.
Durante o trajeto para o trabalho, viu uma motocicleta seguindo o táxi que pegara. Eduardo tinha começado a persegui-la. Lucas confirmou suas suspeitas mais tarde, quando verificou os registros de segurança da mansão. Ele colocou gente para te seguir, disse ele. Não saia sozinha. Se algo acontecer, ligue para mim imediatamente. Isso só prova que estamos perto da verdade, respondeu Ana com o maxilar travado. Perto o suficiente para que ele faça qualquer coisa para nos parar, rebateu Lucas. Apesar do perigo, Ana sabia que precisava voltar à mansão para buscar mais provas. Lucas concordou em ajudá-la a entrar na ala restrita novamente. Eles decidiram agir à noite, quando o número de seguranças seria menor. Por volta das 22 horas, Lucas distraiu os guardas enquanto Ana subia até o terceiro andar. Desta vez, ela estava preparada com ferramentas melhores e uma lanterna mais potente. Ela foi direto para o quarto, onde encontrara os registros anteriores. Vasculhando as prateleiras, encontrou uma nova caixa rotulada como 2000, arquivos confidenciais. Dentro da caixa, havia contratos assinados por Eduardo, transferências bancárias e notas manuscritas. Um deles chamava sua atenção. Um acordo que detalhava uma compensação financeira para um acidente ocorrido na propriedade Monteiro. O documento mencionava uma família Alves. Meus pais, sussurrou Ana enquanto seu coração disparava. Mas antes que pudesse continuar, ouviu passos no corredor. Ana apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma estante. 3 homens entraram no quarto, todos vestidos de preto e armados. Procurem por ela, disse um deles. Ana prendeu a respiração enquanto os homens revistavam o quarto. Um deles chegou a abrir a caixa de onde ela havia retirado os documentos, mas não percebeu sua ausência. Quando os passos se afastaram, Ana aproveitou a oportunidade para sair de seu esconderijo. Ela correu em silêncio pelo corredor, mas antes que pudesse chegar à escada, um dos homens a viu. "Ei, ela está aqui!" gritou ele. Ana correu o mais rápido que pôde, os documentos firmemente apertados contra seu peito. Os homens a perseguiam e cada passo parecia mais próximo. Quando ela alcançou o térreo, Lucas surgiu do lado oposto, com o rosto cheio de determinação. "Por aqui!" gritou ele. Ana correu em direção a ele e juntos saíram pela porta dos fundos, onde Lucas havia estacionado o carro. Eles entraram no veículo e Lucas acelerou, os pneus cantando no asfalto. Pelo retrovisor, ele viu os homens saírem correndo da mansão, mas nenhum conseguiu alcançá-los. Quando estavam a uma distância segura, Lucas encostou o carro em um estacionamento vazio. Ele virou-se para Ana, ainda ofegante. "Você está bem?" Ana assentiu, tentando recuperar o fôlego. "Eu consegui. Peguei os documentos." Lucas olhou para as folhas que ela segurava, os olhos arregalados. "Isso é suficiente para incriminá-lo?" "É um começo", disse Ana, passando os dedos pelos papéis. "Mas ainda precisamos de mais. Algo que conecte Eduardo diretamente ao acidente." "Você quase foi pega, Ana", disse Lucas, a voz tensa. "Isso não pode acontecer de novo." "Eu sei", respondeu Ana, "mas vale a pena. Tudo isso vale a pena." Lucas suspirou, mas sabia que não conseguiria convencê-la a desistir. "Então vamos fazer isso direito. Vamos acabar com ele." No dia seguinte, Eduardo estava mais furioso do que nunca. Ele reuniu seus capangas em seu escritório, o rosto uma máscara de raiva. "Eles estão indo longe demais", disse ele, com os olhos cintilando de frustração. "Quero vigiar cada movimento de Ana e Lucas. Se pisarem fora da linha, quero que acabem com isso de uma vez." Mas em vez de gritar ou lançar ameaças diretas, Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando os homens. Ele pensou por um instante, como se estivesse buscando outra solução. "Ou então", disse ele, um sorriso astuto se formando, "façam um acordo com ela. Se conseguirem convencê-la a trabalhar para nós, talvez ela se torne mais útil do que um obstáculo." Os homens hesitaram, surpresos pela sugestão.
Eduardo sabia que com o poder de sua manipulação, ele poderia virar o jogo a seu favor mais uma vez. Enquanto isso, Ana e Lucas se preparavam para a próxima etapa de sua investigação, cientes de que estavam em uma corrida contra o tempo e contra a crescente fúria de Eduardo. A tensão estava no auge. O confronto final parecia inevitável. A manhã seguinte começou com o coração de Ana batendo rápido. Os documentos que ela e Lucas haviam recuperado da mansão a deixaram com uma certeza. Eduardo havia manipulado tudo, do acidente ao paradeiro de Estela, e ela estava determinada a desenterrar cada segredo. Enquanto Lucas vasculhava mais registros, Ana decidiu que não podia esperar para encontrar Estela novamente. Algo no breve encontro com a mulher na clínica a deixara inquieta. Havia uma conexão, mesmo que Estela parecesse perdida em sua própria mente. "Eu preciso voltar à clínica", disse Ana, determinada. Lucas parou o que estava fazendo e a encarou. "Você sabe que Eduardo está de olho. Se voltar, será arriscado." "Eu sei", respondeu Ana, "mas preciso falar com ela de novo. Não posso ignorar isso." Quando chegaram à clínica, Ana sentiu um peso no ar. A recepcionista a reconheceu, mas antes que pudesse questioná-la, Ana mostrou os documentos da mansão. "Isso prova minha ligação com Estela Monteiro. Preciso falar com o médico responsável por ela." Depois de um longo silêncio, a recepcionista fez uma ligação. Minutos depois, o doutor Moreno apareceu. Ele olhou para os papéis e, com relutância, pediu que Ana o seguisse até uma sala reservada. Estela estava sentada perto de uma janela, observando o jardim. Seu semblante era sereno, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda. "Vou deixá-las sozinhas", disse o médico antes de sair, fechando a porta. Ana se aproximou devagar, sentindo o nervosismo crescer. "Estela?", chamou suavemente. Estela se virou lentamente, seus olhos vagando até focar em Ana. "Você é aquela garota", disse ela hesitante. "Sou eu", respondeu Ana, sentando-se em uma cadeira. "Estela, eu preciso entender o que aconteceu. Quem é você para mim? O que Eduardo fez?" Estela franziu a testa, como se as palavras de Ana estivessem batendo contra uma barreira em sua mente. "Eu não sei", disse ela, a voz embargada. "Minha mente é como um quebra-cabeça com peças faltando." Ana respirou fundo. "Eduardo fez isso com você, não foi? Ele tentou apagar suas lembranças." Estela desviou o olhar, as mãos tremendo. "Ele sempre estava lá, sempre me dizendo o que fazer, como pensar, mas não consigo lembrar por quê. É como um vazio." Ana segurou a mão de Estela. "Você não está sozinha. Ele também tentou me manipular, mas agora eu sei a verdade e preciso da sua ajuda." Por um momento, Estela hesitou. Havia desconfiança em seu olhar, mas também um traço de curiosidade. "Por que você está aqui? Por que isso importa para você?" "Porque somos família", Ana respondeu, a voz trêmula. "Eduardo tentou apagar você da nossa história, mas você ainda está aqui e eu estou aqui." As palavras pareceram penetrar a barreira de Estela. Ela balançou a cabeça lentamente, como se tentasse organizar os fragmentos em sua mente. "Família", murmurou. "Eu lembro de uma menina, pequena, tão pequena." Ana sentiu uma pontada no peito. "Era eu?" Estela fechou os olhos, pressionando os dedos contra as têmporas. "Talvez. Eu lembro de uma casa, risos, e depois o acidente." Os dois ficaram em silêncio por um momento, até que Ana pediu para ver os registros médicos de Estela. O doutor Moreno resistiu, mas Ana insistiu, mostrando os documentos da mansão como evidência. Relutante, ele trouxe uma pasta. Os registros revelaram algo perturbador. Estela fora submetida a tratamentos que incluíam medicação para suprimir memórias. As anotações indicavam que Eduardo havia solicitado os procedimentos. "Paciente submetida a tratamento para estabilização emocional. Família requisitou medicação para evitar recordações traumáticas." Quando voltou para Estela, Ana segurou suas mãos com firmeza. "Ele fez isso com você, tentou te apagar, mas você ainda está aqui. Ele não conseguiu." Estela começou a chorar.
as lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Ana continuou, a voz cheia de convicção. Você é mais forte do que ele pensava, e eu estou aqui para te ajudar. Vamos lembrar juntas. O ar estava pesado no pequeno apartamento de Ana. As paredes, antes um refúgio, pareciam agora estar se fechando ao seu redor. Na mesa de centro, os documentos médicos de Stella estavam espalhados junto com as anotações de Ana e Lucas. As evidências eram claras. Eduardo havia deliberadamente manipulado a vida de Stella, forçando seu desaparecimento para proteger algo maior. Lucas analisava os papéis com um olhar grave. Essas ordens médicas... Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele mandou apagar a memória dela para silenciá-la. Ana assentiu, as mãos apertando um documento que descrevia uma transferência financeira de Eduardo para a clínica psiquiátrica. Isso prova que ele não só sabia onde Stella estava, mas que ele pagou para que ela ficasse em estado de amnésia. Mas ainda não temos nada que ligue isso ao acidente, disse Lucas, com um suspiro frustrado. Precisamos de algo mais direto, algo que mostre que ele foi responsável pela morte dos seus pais. Ana sabia que ele tinha razão, mas a ideia de voltar à mansão para buscar mais provas era aterrorizante. Eduardo estava mais vigilante do que nunca, e ela podia sentir os olhos dele em cada canto. Os dias seguintes foram um jogo de gato e rato. Ana percebeu que estava sendo seguida por carros não identificados. O telefone dela parecia falhar constantemente, e Lucas teve que reconfigurar a segurança de seus dispositivos depois de detectar uma possível tentativa de invasão. Eduardo está apertando o cerco, disse Lucas, enquanto trabalhava no laptop. Ele está ficando desesperado, respondeu Ana. Ele sabe que estamos perto da verdade. E isso o torna ainda mais perigoso, alertou Lucas. Se ele descobrir o que temos, não vai hesitar em eliminar o problema. Apesar disso, Ana sabia que precisava continuar. Com ou sem medo, ela tinha que expor Eduardo. Uma noite, enquanto revisavam os arquivos, Lucas encontrou algo que os fez parar. Olha isso, disse ele, apontando para um contrato datado de 2000. É um acordo de confidencialidade assinado por um dos funcionários antigos da família Monteiro. Ele foi demitido logo após o acidente e recebeu uma quantia enorme para permanecer em silêncio. Ana leu o contrato, o coração batendo mais rápido. Esse funcionário pode saber o que aconteceu. O nome dele é Roberto Santos, disse Lucas. Eu posso tentar encontrá-lo. Ana assentiu. Faça isso. Se ele estiver disposto a falar, pode ser a prova que precisamos. Enquanto Lucas rastreava Roberto, Ana decidiu dar outro passo arriscado. Ela sabia que Eduardo mantinha um cofre em seu escritório e suspeitava que ele guardava segredos importantes ali. Naquela noite, Lucas a ajudou a entrar furtivamente na mansão. Eduardo estava em uma reunião no centro da cidade e eles tinham pouco tempo. Fique de olho nos seguranças, sussurrou Ana, enquanto se dirigia ao escritório. Lucas assentiu e se posicionou perto da entrada principal, monitorando os movimentos. Ana entrou no escritório e começou a procurar pelo cofre. Após alguns minutos, encontrou-o escondido atrás de uma pintura. Ela usou as ferramentas que Lucas havia conseguido para abrir a fechadura. Dentro, encontrou uma série de documentos, incluindo fotos antigas, contratos e o que parecia ser um diário. Ela folheou rapidamente e um trecho chamou sua atenção. 12 de março de 2000. O acidente foi um erro, mas não há como voltar atrás agora. Stella sabe demais e eu tive que garantir que ela não pudesse falar. O resto está resolvido, mas os Alves, eles nunca deveriam ter estado lá. O sangue de Ana gelou. Eduardo estava admitindo, mesmo que de forma indireta, que o acidente não foi um acidente. Quando Ana estava prestes a sair, ouviu passos no corredor. Eduardo estava de volta. Eu não deveria ter saído tão cedo, murmurou ele para alguém ao telefone. Eles estão se movendo mais rápido do que pensei. Ana apagou a luz e se escondeu atrás de uma cortina pesada. Eduardo entrou no escritório, sua expressão sombria.
Ele olhou ao redor como se sentisse que algo estava errado. Sem aviso, ele parou diante do cofre. Ana prendeu a respiração enquanto ele abria a porta e examinava o conteúdo. Alguma coisa está faltando, disse ele, franzindo a testa. Eduardo fechou o cofre e saiu rapidamente, mas Ana sabia que ele estava prestes a descobrir o que havia sido levado. Ela escapou pela janela lateral, onde Lucas a esperava no carro. "O que você conseguiu?" perguntou ele enquanto acelerava para longe da mansão. Ana mostrou o diário. Uma confissão, não direta, mas suficiente para ligá-lo ao acidente. Lucas olhou para ela surpreso. "Isso é grande, Ana. Mas agora ele vai saber que estamos com isso. Ele não vai parar até nos encontrar." No dia seguinte, Eduardo intensificou a perseguição. Ana recebeu uma ligação de um número desconhecido e a voz fria de Eduardo ecoou do outro lado. "Você está brincando com fogo, Ana. Eu sei o que você fez e não vai acabar bem para você." "Você tem medo, Eduardo?" respondeu Ana, tentando manter a calma. "Não subestime o que sou capaz de fazer", rosnou ele antes de desligar. Ana desligou o telefone, mas não podia ignorar o calafrio que subia por sua espinha. Eduardo estava jogando pesado e ela sabia que as coisas só ficariam mais perigosas. Lucas conseguiu localizar Roberto Santos, o ex-funcionário da família Monteiro. Eles marcaram um encontro em um café discreto na periferia da cidade. Roberto era um homem de meia idade, com olhos cansados e um nervosismo evidente. Ele parecia relutante, mas finalmente começou a falar. "Eu estava lá no dia do acidente", disse ele com a voz baixa. "Eu vi tudo. Eduardo estava dirigindo e ele perdeu o controle. A família Alves estava no carro que ele atingiu." "Ele tentou encobrir tudo?" perguntou Ana, apertando os punhos. "Sim", respondeu Roberto. "Ele pagou muito dinheiro para silenciar as pessoas. Estela ficou devastada e tentou denunciá-lo, mas ele a trancou na clínica antes que ela pudesse fazer qualquer coisa." Ana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Finalmente, a verdade estava vindo à tona. "Você estaria disposto a testemunhar?" perguntou Lucas. Roberto hesitou, mas depois assentiu. "Se isso significar acabar com ele, sim." Com as provas reunidas, Ana e Lucas sabiam que estavam prontos para expor Eduardo. Mas também sabiam que o perigo nunca havia sido tão grande. Eduardo não recuaria sem lutar, e Ana estava prestes a enfrentar a batalha mais difícil de sua vida. A noite estava fria e silenciosa, mas o turbilhão na mente de Ana a impedia de descansar. No pequeno apartamento, ela estava sentada à mesa, olhando para os documentos que haviam se acumulado nas últimas semanas. Cada folha era uma peça de um quebra-cabeça, mas agora, com as evidências praticamente completas, ela sentia o peso de suas escolhas. O diário de Eduardo, os registros médicos de Estela e o depoimento de Roberto estavam diante dela. Provas suficientes para incriminar Eduardo e trazer justiça à sua família. Mas a que custo? Lucas entrou com 2 xícaras de café, colocando uma na frente dela. Ele percebeu o olhar perdido de Ana e suspirou antes de se sentar ao seu lado. "Você não dormiu", disse ele, sem necessidade de perguntar. "Como posso dormir, Lucas?" Ela olhou para ele, os olhos cansados. "Eduardo está ficando mais agressivo. Ele está me seguindo, ameaçando. E agora Roberto está envolvido. E você? E se ele fizer algo com vocês? E se eu for responsável por machucar ainda mais pessoas?" Lucas a estudou por um momento, deixando as palavras dela ecoarem na sala. "Você não é responsável pelo que Eduardo faz", disse ele com firmeza. "Ele é. Cada ameaça, cada ato de violência é escolha dele, não sua." "Mas tudo isso é por minha causa", insistiu Ana, esfregando as têmporas. "Se eu tivesse simplesmente ignorado aquela foto, ninguém estaria em perigo." Lucas balançou a cabeça. "Você realmente acredita nisso? Que a melhor escolha seria fingir que nada aconteceu? Que a morte dos seus pais, o que Eduardo fez com Estela, tudo isso deveria ficar enterrado?" Ana ficou em silêncio, sentindo as lágrimas se acumularem. "Ouça, Ana",
continuou Lucas, a voz mais suave. Eduardo destruiu vidas. Ele usou o poder dele para escapar das consequências e silenciar quem ousasse desafiá-lo. Mas agora você tem uma chance real de mudar isso. Não apenas por você, mas por Stella, por Roberto, por todos que ele machucou. Ana enxugou os olhos, mas a dúvida ainda pairava. E se não for suficiente? E se ele conseguir escapar de novo? Então você lutará novamente, disse Lucas. Mas o que importa é que você está tentando. Está mostrando a ele que não pode mais esconder a verdade. Enquanto a conversa continuava, Ana começou a sentir algo mudar dentro de si. O medo ainda estava lá, mas agora havia uma fagulha de esperança, alimentada pelas palavras de Lucas. Você acha que temos uma chance real? Perguntou ela finalmente. Se não tivéssemos, Eduardo não estaria tão desesperado, respondeu Lucas com um leve sorriso. Ele sabe que você é uma ameaça, e isso significa que você está no caminho certo. Ana respirou fundo, deixando que a determinação voltasse a ocupar o lugar do medo. Ela olhou para os documentos na mesa, desta vez com a mente mais clara. Então vamos terminar isso, disse ela. No dia seguinte, Ana e Lucas começaram a organizar tudo o que tinham em um dossiê que poderiam apresentar à polícia e à imprensa. Roberto concordou em gravar um depoimento detalhado, explicando seu papel como testemunha do acidente e do encobrimento de Eduardo. Mesmo enquanto trabalhavam, Ana não conseguia ignorar a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Eduardo estava quieto demais. Mais tarde, naquela noite, enquanto Lucas estava fora buscando mais informações, Ana ouviu um barulho estranho do lado de fora do apartamento. Era como se alguém estivesse tentando abrir a porta da frente. Ela se aproximou devagar, com o coração disparado. Olhando pelo olho mágico, viu 2 homens vestidos de preto. Ana rapidamente pegou o telefone e ligou para Lucas. "Tem alguém aqui", sussurrou ela. "Fique calma", respondeu Lucas, já suando preocupado. "Saia pela janela dos fundos. Estou a caminho." Ana fez exatamente isso, descendo pela escada de emergência e correndo para a rua. Quando Lucas chegou minutos depois, ela estava escondida em um beco próximo. "Eles estão aumentando o cerco", disse ele, olhando para trás enquanto dirigia. "Eduardo está começando a perder o controle." "Isso só me dá mais vontade de continuar", respondeu Ana, com os dentes cerrados. Enquanto isso, Eduardo estava em seu escritório, furioso com a falta de progresso de seus capangas. "Eles têm algo", disse ele, com um cigarro queimando entre os dedos. "E estão ficando mais ousados. Se não os pararmos agora, será tarde demais." "Quer que lidemos com a mulher?" perguntou um dos homens. Eduardo hesitou. Ele sabia que eliminar Ana seria a maneira mais rápida de resolver o problema, mas também sabia que isso atrairia a atenção indesejada. "Não ainda", respondeu ele, "mas quero que ela sinta que está encurralada, sem saída. Assim, ela cometerá um erro." Nos dias seguintes, Ana e Lucas continuaram reunindo provas enquanto mudavam de esconderijo constantemente. Cada passo parecia mais arriscado, mas Ana sentia que estava mais perto do que nunca de finalmente expor Eduardo. "Você está pronta para isso?" perguntou Lucas, enquanto revisavam o dossiê final. "Mais do que nunca", respondeu Ana. Mesmo assim, enquanto se preparavam para dar o próximo passo, Ana sabia que estava caminhando em uma linha tênue. Mas agora havia uma certeza em seu coração. A verdade estava ao alcance, e ela estava disposta a arriscar tudo para conquistá-la. A grande sala de jantar da mansão Monteiro estava iluminada por lustres de cristal que pendiam como joias no teto. A mesa longa e ornamentada, repleta de pratos finos e taças de cristal, estava preparada para receber os convidados mais ilustres. Mas naquela noite, a tensão no ar era tão palpável quanto o brilho das luzes. Ana estava ali como parte da equipe de funcionários, mas seu coração batia como se estivesse prestes a explodir. A conversa com Lucas havia sido clara. Era a hora de confrontar Eduardo.
Ele estava cercado por sua família, parceiros de negócios e amigos influentes. Se Ana jogasse suas cartas certas, poderia expor Eduardo diante de todos, mas se errasse, sabia que isso poderia ser o fim para ela. Eduardo entrou no salão com a confiança habitual. Ele vestia um terno impecável, o sorriso frio emoldurado por sua postura altiva. Ao seu lado, membros de sua família e parceiros de negócios conversavam, alheios à tempestade que Ana estava prestes a causar. Ela esperou até que todos estivessem sentados, suas risadas e brindes enchendo a sala. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Espere o momento certo. Ele vai tentar manipular você, desacreditá-la. Não deixe que ele tire o controle de suas mãos. Quando os pratos principais foram servidos, Ana decidiu agir. Ela caminhou até o centro da sala, com um envelope cheio de provas em mãos. Com licença, começou ela, sua voz firme o suficiente para silenciar a sala. Eduardo levantou os olhos, o sorriso desaparecendo instantaneamente ao vê-la. "Por que você está aqui?" perguntou ele, a voz carregada de autoridade. "Porque a verdade precisa ser dita", respondeu Ana, olhando diretamente para ele. Os convidados se entreolharam, confusos, enquanto Ana abria o envelope e começava a espalhar os documentos sobre a mesa. "Eduardo Monteiro é um mentiroso e manipulador", disse ela, a voz crescendo com a raiva acumulada. "Ele encobriu um acidente que matou meus pais, silenciou testemunhas e manteve Estela Monteiro presa em uma clínica para garantir que ninguém descobrisse a verdade." O salão mergulhou em um silêncio chocado. Os olhares se voltaram para Eduardo, que permaneceu imóvel por um momento, antes de soltar uma risada baixa e irônica. "Isso é ridículo", disse ele, inclinando-se na cadeira. "Essa mulher está delirando." Ana bateu a mão na mesa, o som ecoando pelo salão. "Esses documentos provam tudo. Sua confissão está no seu próprio diário, Eduardo. Você pagou para esconder Estela e tentou apagar a memória dela." Eduardo se levantou, o rosto endurecido. "Essas acusações são absurdas. Por que alguém acreditaria em uma faxineira?" Os convidados murmuraram, alguns olhando para Ana com desconfiança. Eduardo aproveitou a oportunidade para reforçar sua manipulação. "Essa mulher tem uma obsessão comigo", continuou ele, sua voz controlada, mas carregada de desprezo. "Ela inventou tudo isso para me incriminar. Ela quer destruir minha reputação, mas não tem nenhuma prova verdadeira." Ana sentiu a raiva borbulhar. "Você mente tão bem que começa a acreditar nas suas próprias palavras, não é? E quanto a Estela? Você vai negar que ela está na clínica, sofrendo por sua causa?" "Estela foi internada por necessidade médica", respondeu Eduardo sem hesitação. "Tudo o que fiz foi protegê-la. Você distorce os fatos para me atacar." Os convidados pareciam divididos. Alguns olhavam para Ana com simpatia, enquanto outros já estavam claramente do lado de Eduardo. Antes que Ana pudesse responder, 2 homens de terno entraram no salão, colocando-se atrás dela. "Senhor Eduardo, o que devemos fazer com ela?" perguntou um deles. "Levem-na embora", disse Eduardo com um gesto impaciente, "e certifiquem-se de que ela nunca mais pise aqui." Os homens agarraram Ana pelos braços, mas ela resistiu. "Vocês podem me silenciar agora", gritou ela, enquanto era arrastada para fora. "Mas a verdade vai aparecer. Todo mundo vai saber o que você fez." Eduardo a observou ser levada, os lábios curvados em um sorriso frio. Ele sabia que tinha controlado a narrativa na frente dos convidados, mas dentro de si sentia uma inquietação crescente. Do lado de fora da mansão, Ana foi empurrada pelos seguranças até a calçada. Lucas estava esperando no carro próximo e correu para ajudá-la assim que os homens se afastaram. "Você está bem?" perguntou ele, puxando-a para o banco do passageiro. "Ele conseguiu manipular todos", disse Ana, frustrada. "Mas eles viram os documentos. Eles sabem que algo está errado." Lucas acelerou, saindo rapidamente da área. "Você plantou a semente da dúvida, Ana",
Isso é importante. Agora precisamos levar essas provas à imprensa e à polícia. E se ele agir antes disso? Perguntou Ana, olhando pela janela, onde a silhueta da mansão Monteiro desaparecia na distância. Então vamos estar prontos, disse Lucas com determinação. De volta ao apartamento, Ana desabou no sofá exausta. O confronto havia sido intenso, mas ela sabia que ainda não era o fim. Eduardo ainda tinha poder, e agora que ela havia desafiado abertamente sua autoridade, ele não pararia por nada para silenciá-la. Lucas começou a organizar os documentos restantes, preparando-se para o próximo passo. Isso foi só o começo, disse ele. Eduardo sabe que você não vai desistir. Ele vai tentar nos deter, mas agora ele está jogando na defensiva. Eu só espero que isso seja suficiente, disse Ana, sua voz cansada. Vai ser, respondeu Lucas, colocando a mão no ombro dela, porque você não está sozinha nisso. Ana olhou para ele e assentiu, sentindo uma pontada de esperança em meio ao caos. Ela sabia que o caminho à frente seria ainda mais difícil, mas também sabia que não poderia parar agora. Na manhã seguinte, um telefonema inesperado interrompeu os preparativos de Ana. Quando ela atendeu, a voz familiar de Eduardo falou calmamente, mas com um toque de algo mais sombrio. Ana, disse ele, eu acho que precisamos conversar. Parece que houve um mal-entendido. Ana congelou. Ela estava prestes a dizer algo, mas Eduardo continuou com um tom manipulador. Você acha que me venceu, não é? Sabe, eu sempre soube sobre você, sobre quem você realmente é, e eu sei o que você está tentando fazer. Sua voz se suavizou, mas as palavras eram mais afiadas do que qualquer ameaça direta. Eu posso te dar tudo o que você deseja. Uma posição de poder, uma nova identidade. Stella será libertada e todos os documentos serão destruídos. Basta você desistir da sua luta e, claro, parar de procurar a verdade. Ana sentiu um arrepio ao ouvir isso. Eduardo não estava ameaçando com violência. Ele estava oferecendo a ela um acordo, algo tão atraente que poderia fazer qualquer pessoa desistir. Mas Ana sabia o que aquilo significava. Eduardo queria que ela se calasse, que ficasse do lado dele, se tornando uma peça em seu jogo sujo. Era uma armadilha perfeita. Ela desligou o telefone, a mente em turbilhão. O jogo não havia acabado. Eduardo agora queria manipular até mesmo sua alma, oferecendo-lhe o que ela mais desejava, mas em troca de sua liberdade e da verdade. A clínica tinha um silêncio opressor. As paredes brancas e o ar estéril criavam um ambiente onde o tempo parecia parar. Ana entrou pela porta principal com Lucas ao seu lado, ambos usando identidades falsas para evitar serem reconhecidos. A recepcionista mal olhou para eles enquanto Ana dizia que estava ali para visitar Stella Monteiro. 5 minutos, disse a recepcionista com frieza. O coração de Ana batia rápido enquanto esperava na sala de visitas. Quando a porta finalmente se abriu, Stella entrou, guiada por uma enfermeira. Seu olhar vazio, como da última vez, fez Ana sentir uma mistura de dor e esperança. Oi, Stella, disse Ana, tentando conter a emoção em sua voz. Stella sentou-se lentamente à frente de Ana, suas mãos descansando no colo. Eu lembro de você, disse ela hesitante. Você esteve aqui antes. Ana assentiu, segurando a mão de Stella gentilmente. Eu sou Ana. Estou aqui para ajudar você, para lembrar quem você é. Stella desviou o olhar, encarando a mesa entre elas. Lembrar não é fácil. Tudo está confuso, como uma neblina. Eu sei, disse Ana, apertando a mão dela, mas eu trouxe algo que pode ajudar. Ana tirou de sua mochila uma foto, a mesma que encontrara na mansão Monteiro, onde Stella estava sorrindo ao lado de outra criança. Stella olhou para a imagem, seus olhos se estreitando. Essa sou eu, murmurou ela, tocando a foto. Sim, confirmou Ana, e você estava feliz, mas depois algo aconteceu. Você se lembra de Eduardo? O nome fez Stella encolher-se, como se uma sombra tivesse passado por ela. Eduardo, meu irmão, disse ela, hesitante.
Sempre foi forte, sempre tomou as decisões. Ana inclinou-se mais para perto. Ele decidiu trazer você para cá, não foi? Depois do acidente. Stella franziu a testa, seu olhar se perdendo enquanto tentava encontrar fragmentos de memórias. Acidente, repetiu ela, a voz falhando. Foi tão rápido, eu estava no carro. Eles estavam no carro também, mas Eduardo disse que era culpa deles. Ana sentiu o coração apertar. Você lembra de quem estava no carro? De mim? Dos meus pais? Stella balançou a cabeça lentamente. Eu lembro de gritos, de luzes brilhantes e depois nada. Ana percebeu que pressionar Stella demais poderia fazê-la recuar, então tentou outra abordagem. Tudo bem se você não lembrar agora, mas quero que saiba que você não está sozinha. Eu estou aqui para ajudar você a se lembrar, no seu tempo. Os olhos de Stella se encheram de lágrimas. Você é tão gentil comigo. Por que faria isso? Ana hesitou antes de responder. Porque eu acho que somos conectadas, de uma forma que Eduardo não quer que saibamos. Ele tentou apagar suas memórias, mas ele não pode apagar o que sentimos aqui. Ela apontou para o peito, tentando transmitir segurança. Stella começou a chorar silenciosamente, como se algo dentro dela tivesse sido libertado. A enfermeira apareceu na porta, anunciando que o tempo da visita havia acabado. Ana segurou as mãos de Stella mais uma vez. Eu voltarei, prometeu Ana. E juntas, vamos lembrar de tudo. Stella assentiu, ainda segurando a foto como se fosse um tesouro. De volta ao carro, Ana estava pensativa. Ela está começando a lembrar, disse ela a Lucas, mas ainda está fragmentado. Isso já é um avanço, respondeu Lucas. Agora que você plantou a semente, talvez ela consiga lembrar mais sozinha. Eduardo fez isso com ela, disse Ana, a voz cheia de raiva. Ele sabia que, se ela falasse, tudo desmoronaria para ele, e é por isso que precisamos expor a verdade. Lucas olhou para ela e assentiu. Estamos perto, Ana. Eduardo está ficando sem opções. Ana respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria perigoso, mas agora, com Stella começando a lembrar, sentia que a verdade finalmente estava ao seu alcance. O silêncio na clínica era apenas quebrado pelo som de passos leves e portas rangendo ao longe. Ana sentia o peso das horas enquanto aguardava na sala de visitas pela terceira vez. Desde sua última conversa com Stella, algo havia mudado. A enfermeira que cuidava dela havia relatado a Lucas que Stella estava mais alerta, falando coisas desconexas, mas que pareciam fragmentos de memórias voltando à tona. Ela está pronta para vê-la, disse o doutor. Moreno entrando na sala com um olhar cauteloso. Mas tome cuidado, as lembranças podem ser confusas e dolorosas para ela. Ana assentiu e seguiu o médico até um quarto pequeno e iluminado por uma janela estreita. Stella estava sentada em uma poltrona ao lado de uma mesa simples. Suas mãos tremiam enquanto segurava a foto que Ana lhe dera anteriormente. Você voltou, disse Stella, levantando os olhos para Ana com uma expressão de alívio. Eu prometi que voltaria, respondeu Ana, sentando-se ao lado dela. Stella virou a foto em suas mãos, os olhos fixos na imagem. Eu tenho lembrado pedaços, eles vêm como flashes, mas agora eles estão mais claros. Ana segurou a mão de Stella, incentivando-a a continuar. Estou aqui para ouvir. Pode me contar o que lembrar. Stella respirou fundo, como se estivesse tentando organizar seus pensamentos. O acidente aconteceu porque Eduardo estava furioso. Ele estava discutindo com alguém. Eu não consigo lembrar do nome, mas era sobre dinheiro. Sobre algo que Eduardo fez e estava tentando encobrir. Ana sentiu o coração acelerar. Você estava no carro? Sim, disse Stella, fechando os olhos, como se estivesse revivendo o momento. Eu estava no banco de trás. Eduardo estava dirigindo. Ele estava distraído, gritando no telefone. Então houve o som de pneus derrapando. Eu vi um carro vindo na nossa direção.
Era o carro da sua família. Ana prendeu a respiração, as palavras de Estela trazendo à tona memórias dolorosas. O que aconteceu depois? Eduardo tentou desviar, mas era tarde demais. Os carros colidiram, continuou Estela, a voz falhando. Eu lembro de gritos. Seu pai, ele saiu do carro sangrando. Ele estava gritando com Eduardo, dizendo que ele era irresponsável. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Estela. Eduardo perdeu o controle, ele empurrou seu pai, ele caiu e então houve silêncio. Ana sentiu o choque percorrer seu corpo. Ele matou meu pai. Estela assentiu lentamente, os olhos cheios de tristeza. Eu queria contar à polícia, mas Eduardo me ameaçou. Disse que se eu falasse, ele me destruiria. Ele manipulou tudo, pagou as testemunhas, fez parecer que seu pai era culpado. Depois, ele me trouxe para cá. Por que ele fez isso? Perguntou Ana, a voz cheia de raiva e dor. Porque ele estava escondendo mais do que o acidente, disse Estela, segurando a mão de Ana com força. Eduardo estava desviando dinheiro da empresa da família. Seu pai sabia disso. Ele estava tentando expor Eduardo e por isso ele precisava silenciá-lo. As peças começaram a se encaixar na mente de Ana. Eduardo não apenas tirara sua família dela, mas também destruíra a vida de Estela para proteger seus próprios interesses. Você pode testemunhar? Perguntou Ana, sentindo um novo fogo se acender dentro dela. Estela hesitou, o medo evidente em seu rosto. Eu não sei. Eduardo ainda tem muito poder. Ele vai tentar me silenciar de novo. Mas desta vez você não está sozinha, disse Ana, segurando os ombros de Estela com firmeza. Eu vou lutar por você, por nós. Mais tarde, enquanto voltava ao carro onde Lucas a esperava, Ana contou a ele tudo o que Estela havia revelado. Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade da situação. Isso é a prova que precisamos, disse ele finalmente. Agora temos um testemunho direto que conecta Eduardo ao acidente e aos crimes financeiros. Mas ainda precisamos proteger Estela, disse Ana. Se Eduardo descobrir que ela está começando a se lembrar, ele vai tentar algo. Lucas assentiu, apertando o volante. Eu vou cuidar disso. Podemos garantir que ela seja transferida para um lugar seguro enquanto levamos isso à polícia. De volta ao apartamento, Ana revisou os documentos mais uma vez. Cada palavra escrita parecia carregar o peso de anos de sofrimento e injustiça. Mas agora ela tinha algo que Eduardo não podia destruir: a verdade. Enquanto Lucas organizava os papéis para levar às autoridades, Ana sentiu uma calma estranha tomando conta dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava no controle. Estamos prontos, disse Lucas, colocando o dossiê em uma pasta. Sim, respondeu Ana. Agora é hora de terminar isso. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para sair, Ana recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, a voz fria de Eduardo ecoou do outro lado da linha. Você acha que pode me derrubar, Ana? Disse ele com uma calma assustadora. Você não sabe com quem está lidando. Eu sei exatamente com quem estou lidando, respondeu Ana, a voz firme. E você sabe que acabou, Eduardo. Veremos, disse ele antes de desligar. Ana olhou para Lucas, o olhar determinado. Ele sabe que estamos vindo. Ótimo, respondeu Lucas com um leve sorriso. Então vamos dar a ele algo para temer. Com Estela começando a recuperar suas memórias e as provas reunidas, Ana sabia que estava mais perto do que nunca de expor Eduardo. Mas também sabia que a batalha final ainda estava por vir e que o confronto com Eduardo seria o maior teste de sua vida. O escritório da delegacia estava abafado, com papéis empilhados em mesas desgastadas e o barulho constante de telefones tocando. Ana estava sentada diante de um detetive de rosto cansado, mas atento, enquanto Lucas permanecia ao lado dela. Sobre a mesa, uma pasta repleta de documentos que detalhavam os crimes de Eduardo Monteiro. Esses papéis são suficientes para abrir uma investigação,
disse o detetive, folheando os documentos. Mas vocês entendem que estamos lidando com um homem poderoso, não é? Ele tem amigos em lugares importantes. Ele pode ser poderoso, mas não está acima da lei, respondeu Ana, firme. O detetive ergueu uma sobrancelha, admirado com a determinação dela. Vou encaminhar isso para o promotor, mas enquanto isso você precisa tomar cuidado. Se ele souber que está sendo investigado, pode tentar retaliar. Ele já está retaliando, disse Lucas, olhando de relance para Ana. Ele está nos seguindo, nos ameaçando. É só uma questão de tempo até que ele tente algo mais sério. O detetive suspirou e fechou a pasta. Eu vou fazer o que puder, mas não prometo resultados rápidos. Gente como Eduardo sabe como atrasar a justiça. A notícia de que Ana havia entregado provas à polícia logo chegou a Eduardo. Ele estava em seu escritório, segurando um copo de uísque, enquanto um de seus advogados detalhava a situação. Eles têm documentos e testemunhas, disse o advogado nervoso, mas nada que não possamos contestar. Eduardo deu um sorriso frio. Então faça o que for necessário. Obstrua, atrase, desacredite. Eu não vou deixar uma garota destruir tudo o que construí. E a testemunha? Perguntou o advogado. Eduardo bateu o copo na mesa, o som ecoando pela sala. Se está falando de Estela, garanta que ela permaneça onde está. Ela não pode se tornar um problema. O advogado assentiu e saiu apressado, deixando Eduardo sozinho em sua fúria contida. Os dias seguintes foram uma mistura de avanços e frustrações. A polícia abriu uma investigação formal contra Eduardo, mas como o detetive previra, ele usou sua influência para dificultar o processo. Advogados de renome entraram com pedidos para bloquear o acesso aos documentos, enquanto aliados políticos e empresariais de Eduardo trabalhavam para desacreditar Ana publicamente. Ele está usando tudo o que tem para nos atrasar, disse Lucas, enquanto lia um artigo em um site de notícias que minimizava as acusações contra Eduardo. Ana fechou o laptop com força, exasperada. Ele pode atrasar, mas não pode apagar os fatos. Temos Estela, temos Roberto, temos as provas. Só precisamos continuar. Lucas colocou a mão no ombro dela. Você está certa, mas precisamos estar prontos para uma longa batalha. A pressão emocional começou a cobrar seu preço em Ana. Ela se encontrava frequentemente em um estado de ansiedade, temendo por Estela, por Lucas e por si mesma. As ameaças de Eduardo estavam se tornando mais diretas. Telefonemas anônimos, mensagens intimidadoras e, em uma ocasião, um carro que a seguira por quilômetros antes de desaparecer. Uma noite, enquanto revisava os documentos novamente, Ana desabou. E se ele vencer? Disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. E se tudo isso for em vão? Lucas se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Ele só vence se você desistir, Ana, e você não é do tipo que desiste. Mas é tão difícil, respondeu ela, a voz embargada. Eu sinto que estou lutando contra um gigante. E talvez você esteja, disse Lucas com um leve sorriso. Mas até os gigantes caem. Na manhã seguinte, uma nova oportunidade surgiu. Um jornalista investigativo chamado Rafael entrou em contato com Ana. Ele havia ouvido falar do caso e queria publicar uma matéria detalhada com base nas provas que ela tinha. Se isso for para a mídia, Eduardo não vai conseguir controlar a narrativa tão facilmente, disse Rafael, enquanto conversavam em uma cafeteria discreta. Mas isso me coloca em ainda mais perigo, respondeu Ana, preocupada. Sim, concordou Rafael, mas também coloca Eduardo sob os holofotes. Ele vai pensar 2 vezes antes de agir, sabendo que todos estão observando. Lucas concordou com o plano. Isso pode forçá-lo a cometer erros. A matéria foi publicada 2 dias depois com o título Os Segredos Sombrios da Família Monteiro, um império em colapso. O artigo detalhava as acusações contra Eduardo, incluindo o acidente, a manipulação financeira e o abuso de poder para silenciar testemunhas.
As provas fornecidas por Ana foram mencionadas, e Estela foi citada como uma peça-chave no caso. A publicação causou um rebuliço imediato. A mídia nacional começou a investigar a história, e hashtags como #Justiça para Ana começaram a circular nas redes sociais. Mas como Lucas previra, Eduardo reagiu rapidamente. Ele convocou uma coletiva de imprensa onde negou todas as acusações e descreveu Ana como uma oportunista desesperada por atenção. Essas alegações são completamente infundadas, disse ele, com um semblante sério. Eu confio na justiça para esclarecer isso e restaurar minha reputação. Ana assistiu à coletiva na TV, sentindo uma mistura de raiva e determinação. Ele está se defendendo publicamente porque sabe que está perdendo, disse Lucas. Então precisamos apertar mais, respondeu Ana. Enquanto a investigação continuava, Ana foi chamada para depor formalmente. Sentar diante dos promotores e relatar cada detalhe foi exaustivo, mas também libertador. Isso é só o começo, disse um dos promotores após o depoimento. Ainda temos um longo caminho pela frente. Mas Ana sabia que já havia feito algo significativo. Ela havia colocado Eduardo Monteiro sob os olhos da justiça. E mesmo que o caminho à frente fosse difícil, ela estava mais determinada do que nunca a seguir em frente. O plano de Ana e Lucas era arriscado, mas era a única maneira de garantir que Eduardo finalmente enfrentasse as consequências de seus crimes. Com a investigação ganhando força e a pressão da mídia aumentando, eles sabiam que Eduardo estava mais vulnerável do que nunca. A peça-chave do plano era Estela. Ela havia recuperado memórias cruciais sobre o acidente e o envolvimento de Eduardo. Com seu depoimento, eles poderiam amarrar todas as pontas soltas e garantir que Eduardo não tivesse para onde fugir. Você está pronta para isso? Lucas perguntou a Estela, enquanto eles se preparavam no esconderijo temporário. Estela olhou para ele, ainda visivelmente nervosa, mas com uma determinação renovada. Estou. Por tempo demais ele controlou minha vida. Está na hora de acabar com isso. Ana segurou a mão dela. Nós vamos estar com você o tempo todo. O encontro foi armado com precisão. Ana e Lucas usaram uma mensagem anônima para atrair Eduardo até um local isolado, um antigo galpão na periferia da cidade. A mensagem dizia que havia um acordo para silenciar as acusações em troca de dinheiro e que Estela estaria lá para negociar. Eduardo chegou pouco antes do anoitecer, acompanhado por 2 capangas. Ele parecia calmo, mas Ana notou a tensão em seus olhos. Isso é uma perda de tempo, disse ele, olhando ao redor. Seja lá quem armou isso, vai pagar caro por me fazer vir aqui. Ana e Lucas estavam escondidos em um mezanino, observando cada movimento. Estela estava em uma sala próxima, esperando pelo momento certo para entrar. Está tudo pronto? Ana perguntou a Lucas. Sim, respondeu ele. A polícia está a caminho, mas precisamos de tempo para expor tudo antes que eles cheguem. Ana desceu as escadas, saindo das sombras e se colocando diante de Eduardo. Surpresa, disse ela, sua voz cheia de ironia. Eduardo estreitou os olhos, surpreso ao vê-la ali. Você realmente não sabe quando parar, não é? E você realmente achou que poderia continuar impune para sempre? Retrucou Ana, cruzando os braços. Eduardo deu um passo à frente, seus capangas em alerta atrás dele. Você acha que pode me derrubar com suas mentiras e manipulações? Você não tem ideia de com quem está lidando. Eu sei exatamente com quem estou lidando, respondeu Ana. Um homem covarde que destruiu vidas para proteger seus segredos. Antes que Eduardo pudesse responder, Estela entrou no galpão. Eduardo congelou ao ver Estela. Por um momento parecia que ele não sabia como reagir. Você não deveria estar aqui, disse ele, a voz vacilando. E por que não? Respondeu Estela, sua voz firme. Você passou anos tentando me silenciar, mas isso acabou, Eduardo. Eu lembro de tudo. Eduardo deu um passo em direção a ela, tentando recuperar o controle da situação.
Estela, ouça-me. Eles estão manipulando você. Tudo o que fiz foi para proteger você, para proteger nossa família. Proteger? Estela riu, mas seu riso era amargo. Você me trancou em uma clínica, apagou minhas memórias e me afastou de tudo e todos. Isso é o que você chama de proteção? Eduardo estendeu a mão, sua expressão suavizando. Eu fiz o que era necessário. Você não entende como o mundo funciona. Eles querem nos destruir, mas eu sempre estive do seu lado. Estela deu um passo para trás, balançando a cabeça. Você não estava do meu lado. Você só estava do seu lado, Eduardo. E agora tudo o que você tentou esconder vai vir à tona. Eduardo percebeu que estava perdendo o controle. Ele olhou para seus capangas e fez um gesto discreto. Mas antes que eles pudessem agir, Lucas apareceu no mezanino, segurando um gravador. Eu não faria isso se fosse você, disse Lucas, com um sorriso tenso. Isso é um jogo para vocês, não é? Gritou Eduardo, sua raiva transbordando. Vocês acham que podem simplesmente destruir tudo o que construí com suas mentiras? Não são mentiras, Eduardo, disse Ana. É a verdade, e temos todas as provas. Eduardo deu um passo em direção a Ana, mas foi interrompido pelo som de sirenes ao longe. Ele olhou ao redor, percebendo que estava cercado. A polícia entrou no galpão momentos depois. Os capangas de Eduardo levantaram as mãos, rendendo-se imediatamente. Eduardo Monteiro, você está preso por obstrução de justiça, desvio de fundos e homicídio culposo, anunciou o detetive que liderava a operação. Eduardo tentou manter a compostura, mas o pânico era evidente em seus olhos. Isso é um erro. Eu sou inocente. Estela deu um passo à frente, olhando diretamente para ele. Não, Eduardo, você não é inocente, e agora finalmente você vai pagar pelo que fez. Enquanto Eduardo era algemado e levado pela polícia, Ana sentiu uma mistura de alívio e exaustão. Depois de anos de sofrimento e busca por respostas, finalmente havia um senso de justiça. Estela se aproximou de Ana, segurando sua mão. Obrigada por não desistir de mim, por não desistir da verdade. Eu nunca poderia, respondeu Ana com lágrimas nos olhos. Nós merecemos justiça, nós merecemos paz. Lucas sorriu ao ver as duas juntas. Agora podemos começar a reconstruir. Com Eduardo fora do caminho e as verdades finalmente expostas, Ana sabia que a batalha havia terminado. Mas ela também sabia que a jornada para curar as feridas do passado estava apenas começando. O sol filtrava-se pelas janelas do novo apartamento de Ana, onde ela e Estela agora passavam seus dias juntas. Era um lugar modesto, mas acolhedor. Um refúgio seguro, longe da opressão da mansão Monteiro e das sombras do passado. Estela estava sentada no sofá com um caderno no colo. Seu terapeuta havia sugerido que ela escrevesse as memórias que começavam a voltar, uma maneira de organizar os fragmentos de seu passado e compreender sua própria história. Está difícil hoje? Perguntou Ana, trazendo uma xícara de chá para a mãe. Estela sorriu levemente, com um olhar que misturava gratidão e tristeza. Um pouco. Algumas coisas ainda vêm como flashes, mas outras são só um vazio. Você está indo muito bem, disse Ana, sentando-se ao lado dela. É um processo lento, mas você não precisa fazer isso sozinha. Estela segurou a mão de Ana, apertando-a com força. Eu nunca pensei que teria essa chance de ter você na minha vida. Mesmo que eu não lembre de tudo, sinto que finalmente estou onde deveria estar. Os dias seguintes foram preenchidos com pequenos avanços. Estela começou a falar mais sobre sua infância, lembrando-se de detalhes que pareciam perdidos para sempre. Ana ouviu cada palavra com atenção, absorvendo cada pedacinho da vida de sua mãe antes de tudo desmoronar. Eduardo sempre foi controlado, mas depois do acidente, ele se tornou alguém que eu mal reconhecia, disse Estela em uma das sessões, enquanto Ana estava presente. Eu tentei enfrentá-lo, mas ele sempre estava um passo à frente. Você foi mais forte do que ele queria que você acreditasse, disse Ana, e agora estamos reconstruindo juntas. Ana também começou a compartilhar mais sobre sua própria vida.
Os anos no orfanato, os pequenos triunfos e as dores que a moldaram. Elas descobriram que, apesar dos anos de separação, havia uma conexão natural entre elas. Uma tarde, enquanto organizavam algumas caixas no quarto, Stella encontrou a foto de Ana no balanço, a mesma que havia começado tudo. Essa foto, disse Stella tocando-a com delicadeza. Eu me lembro de tirá-la. Foi um dos últimos dias felizes antes de tudo acontecer. Ana sorriu, embora seus olhos estivessem marejados. Agora podemos criar novos momentos. Podemos começar de novo. O processo de cura era lento, mas cada passo parecia mais sólido do que o anterior. A dor do passado ainda estava lá, mas agora havia esperança e, acima de tudo, amor. Enquanto Ana e Stella se sentavam juntas naquela noite, olhando pela janela para a cidade iluminada, Ana sabia que, apesar de tudo, elas estavam finalmente livres para construir o futuro que mereciam. Juntas, disse Stella, com um sorriso suave. Juntas, respondeu Ana. O ar parecia mais leve naquela manhã, enquanto Ana olhava pela janela do pequeno apartamento. A luz do sol invadia o cômodo e a brisa suave trazia uma sensação de renovação. Era o primeiro dia em muito tempo que Ana sentia que podia respirar sem o peso constante do passado sobre seus ombros. Eduardo Monteiro estava atrás das grades e suas mentiras haviam sido expostas ao mundo. Os jornais continuavam a cobrir o caso, detalhando como ele manipulou vidas e tentou encobrir seus crimes. Ana havia lido algumas das manchetes, mas agora queria se distanciar. Sua luta não era mais sobre vingança ou exposição. Era sobre encontrar paz. Lucas entrou na sala com 2 xícaras de café e um sorriso caloroso. Ele parecia tão aliviado quanto Ana, como se a jornada deles finalmente tivesse chegado a um lugar de descanso. Você está pronta para o próximo capítulo? Perguntou ele, entregando uma das xícaras a ela. Ana sorriu, segurando o café quente entre as mãos. Pela primeira vez, eu acho que sim. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a tranquilidade que parecia tão distante semanas atrás. Lucas sentou-se ao lado dela, olhando para a mesma janela. Você fez algo incrível, Ana, disse ele. Não só por você, mas por Stella e por tantas outras pessoas que Eduardo prejudicou. Eu não poderia ter feito isso sem você, respondeu Ana com sinceridade. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria. Lucas segurou a mão dela, apertando-a suavemente. Porque eu sempre soube que você era mais forte do que pensava. Naquela tarde, Ana e Stella passearam por um parque próximo, aproveitando o simples prazer de estarem juntas. Stella ainda tinha muito a processar, mas agora havia um brilho em seus olhos que Ana nunca havia visto antes. Você está feliz, mãe? Perguntou Ana, usando o título que ainda soava novo, mas confortante. Stella parou para observar um grupo de crianças brincando. Eu estou, respondeu ela com um sorriso sereno. Porque eu sei que, apesar de tudo, temos a chance de recomeçar, e isso é mais do que eu poderia pedir. Ana sentiu o mesmo. O vazio deixado pelo passado não desapareceria completamente, mas ela estava aprendendo a preenchê-lo com momentos como aquele, de amor, reconexão e esperança. De volta ao apartamento, Ana e Lucas começaram a planejar o futuro. Ana decidiu estudar novamente, talvez trabalhar ajudando outras pessoas que, como ela, tinham histórias difíceis para superar. Lucas, sempre ao seu lado, incentivava cada ideia, cada sonho. Isso é só o começo, disse Ana com um sorriso confiante. Um começo que você merece, respondeu Lucas, puxando-a para um abraço. Pela primeira vez, Ana sentia que o futuro estava em suas mãos. Livre do peso do passado, ela estava determinada a construir uma vida baseada na verdade e no amor. E sabia que, com Lucas e Stella ao seu lado, ela tinha tudo o que precisava para seguir em frente. E aí, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários, adoraríamos saber o que você pensa.
Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!